Você não precisa agradar para ser aceita. Vou desenrolar esse bafo para você. Mas antes, eu quero te entregar um presente muito especial que eu fiz com muito carinho, com muito amor, que é um e-book com 8 dicas para você melhorar a sua autoestima. Dicas que funcionaram para mim e que vão funcionar para você também, tenho certeza. É só você baixar no link que tem aqui abaixo da descrição, que esse e-book é gratuito. Se você, amada, é uma pessoa que precisa da aprovação dos outros para se sentir aceita, então esse vídeo é para você. Por que eu tô falando isso? Porque tem muitas mulheres que são agradadoras, agradam demais os outros, porque isso traz uma recompensa, que é a recompensa da aceitação. Só que isso de você agradar aos outros para ter essa recompensa se torna uma dor, porque você agrada demais o outro se desagradando. É aquela famosa agradadora, né? E eu fui muito assim a minha vida inteira, desde a minha infância. Só que eu só fui perceber isso na fase adulta, né? Infelizmente, muitas pessoas, infelizmente ou felizmente, não sei, né? Muitas pessoas descobrem isso somente na fase adulta, né? Salve esses que descobrem antes e conseguem e já fazer as devidas alterações para poder melhorar esse comportamento. Porque você agradar demais o outro se torna uma dor, por quê? Porque você deixa de ser você mesma. Porque assim, eu vou contar um pouquinho das minhas passagens da minha vida para você conseguir entender melhor essa questão. Mas, como eu falei, desde a minha infância, eu vinha agradando sempre as pessoas. Por quê? Porque é como assim uma criança, né? A criança tem aquela recompensa, né? Que você acaba fazendo assim, sem pensar até direito. Se você comer tudo, vai ganhar sobremesa. Ou se você for obediente, vai ganhar o presente no Natal do Papai Noel. Coisas assim do tipo, né? Então, meio que a gente vai crescendo numa recompensa assim. Mas até que ponto isso é saudável, né, na vida emocional, afetiva da gente? Porque eu, desde a minha infância, como eu já falei em outros vídeos falando da minha história, eu sempre tive um problema muito grande com a minha autoestima, né? Então, eu descobri que eu precisava deixar o outro feliz, agradar o outro para que eu fosse aceita, porque se eu tomasse a minha atitude, que eu gostaria até de tomar, eu ia ser rejeitada, e a forma de eu ser rejeitada me doía, né? Então eu não queria ser excluída, rejeitada, então eu ia fazendo tudo que as pessoas queriam, né? Desde a infância, nas brincadeiras, coisas mais inocentes assim das crianças, eu ia sempre fazendo para quê? Para sempre pertencer àquele grupo de pessoas, para nunca estar fora daquilo, porque aquilo, estar fora dali me machucava, né? E isso foi se carregando durante a minha vida inteira, né? Adolescência, né? Aí entra nas fases de relacionamento, né? Nos meus relacionamentos, eu sempre fui uma mulher assim de me relacionar com poucas pessoas, porém o período que eu fico com cada uma é um período grande, né? Então eu tive poucos relacionamentos durante a minha vida. E o único relacionamento onde eu tive o problema dessa questão de eu me doar, não é me doar, né? No meu último relacionamento, que foi o relacionamento abusivo que eu tive, foi nesse relacionamento que eu percebi essa questão de agradar demais, né, para precisar da aprovação dele. Por quê? Olha só que interessante. Eu sou muito assim, de querer ajudar o outro. Eu sou uma pessoa muito prestativa, eu escuto bastante as pessoas falando comigo, desabafando comigo,
né? Eu busco sempre entender uma maneira de estar passando alguma palavra que possa ajudar, tudo, tanto que não foi por conta disso mesmo que eu decidi trabalhar como terapeuta. Mas isso é uma coisa que eu já carrego da minha natureza mesmo, ser assim, né? Eu gosto mesmo de ajudar as pessoas. E eu dentro de um relacionamento, eu sou bastante dedicada também, a pessoa que está junto comigo, né? Eu sou bastante companheira, bastante dedicada, tudo. E eu me relacionei com uma pessoa com uma personalidade assim bem diferente da minha, né? E aí junta vários fatores, que é o fator também de eu não ter tido uma boa autoestima, né? Minha autoestima era muito baixa, né? E eu desabafava todas essas questões internas que eu já identificava dentro de mim, eu desabafava com ele e tudo. E aí, eu acho que até essa minha questão de ser assim foi uma maneira que ele teve de saber qual que era o meu ponto fraco para também depois começar a me manipular, né? Mas esses são assuntos para outros vídeos, né? Que inclusive aqui tem bastante vídeo que fala desses assuntos sobre manipulação e tudo mais. Mas o que eu quero passar para vocês é a questão de você agradar para poder ser aceito. Porque como ele tinha uma personalidade assim forte, né? A maneira que ele usava quando eu não fazia as coisas do jeito que ele queria e quando ele queria, era uma maneira muito agressiva. Agressiva que eu digo são com palavras, né? Não precisa ser com agressão física, né? Mas com palavras. Então, para uma pessoa que já tem os seus complexos, a sua autoestima baixa, que já fica se inferiorizando, que já tem várias questões internas que precisam ser trabalhadas, e que eu sabia mais ou menos, né? Eu tinha noção que eu tinha essas questões dentro de mim, porém eu me sentia tão perdida que eu não sabia nem como resolver essas questões dentro de mim, né? Parecia que eram tantas coisas erradas que eu não sabia nem por onde começar. Então, esse relacionamento, hoje eu entendo isso, né? Hoje já há algum tempo, né? Desde quando eu criei esse canal, que eu comecei a fazer essa contribuição com vocês, eu fui entendendo muita coisa, né? Por meio deste relacionamento. Então, eu percebi o seguinte, nessa questão de você agradar, para você ser aceita, é que ele como tinha uma personalidade forte, e se eu não fizesse as coisas que ele queria, na hora que ele queria, do jeito que ele queria, aí entrava a manipulação junto, né? Ele usava os meios dele para poder falar coisas que fizessem eu me sentir mal, né? Então, eu acabava me sentindo mal, eu acabava me sentindo culpada, e aí eu acabava agradando e fazendo o que ele queria, porque se eu fizesse o que ele queria, aí ele ia ficar feliz, e quando ele estava feliz, ele me tratava do jeito que eu queria que ele me tratasse, entende? E se eu não fizesse o que ele queria, porque tinha as coisas que ele queria que eu fizesse e que eram contra os meus valores, os meus princípios, e eu me revoltava e eu não queria fazer de jeito nenhum, aí eu tinha que aturar um outro comportamento. E esse comportamento era de me rejeitar, me desprezar, de falar coisas que me machucavam por dentro. Então, por isso que eu acabava agradando ele. Então, vocês percebem que isso começou já desde a infância, com amiguinhas, na escola, em questões profissionais também. Só que essa bomba ela foi estourar dentro do relacionamento, né? E por que a gente precisa dessa aceitação, né? Porque no fundo a gente não se aceita do jeito que a gente é. E foi nessa conclusão que eu cheguei. Eu percebi que eu tinha medo de falar o que eu pensava. Porque quando eu pensava em alguma coisa e eu tinha que expor o que eu pensava, na minha cabeça já vinha assim, ai, mas e se ele não gostar? E se ele não aceitar? Ai, ele vai pensar diferente. Porque assim, quando você pensa em alguma coisa, né, é o seu ponto de vista referente àquilo que você está pensando. E você, por conhecer as pessoas e as atitudes dessas pessoas que estão ao seu redor, meio que você já prevê como que elas vão reagir àquilo que você está pensando, né? Pela maneira delas de ser, de se comportar, tudo, você já cria na sua cabeça que isso não vai ser aceito por elas.
Então você acaba não falando, porque você sabe que se você falar, ela não vai aceitar. E a maneira dela de reagir vai ser um desprezo, uma recusa que vai te doer. Entende? Então você acaba não falando o que você pensa, você acaba ficando com medo de se expressar, né? E isso eu carreguei comigo a minha vida inteira, sendo na infância, sendo na minha adolescência, sendo dentro de empresas, entendeu? Eu não vivi essas coisas, como eu estava falando de relacionamento, que eu acho que eu cortei essa parte, né? Eu vivi poucos relacionamentos, né? Então, nos relacionamentos que eu tive, eu não tive essas experiências de agradar a pessoa para ser aceita, eu não passei por nada disso, eu era quem eu tinha que ser, né? E isso era muito libertador para mim, eu consegui ser quem eu era, né? Só que aí no último relacionamento, que foi esse abusivo, já foi uma coisa diferente, né? Já foi um sentimento diferente, foi tudo totalmente diferente. E eu percebi que foi nesse relacionamento que tinha que vir um aprendizado. Porque nesses relacionamentos que eu tive antes, e que eu falei que eu fui quem eu sou, eu não tinha descoberto que eu carregava isso dentro de mim desde a infância, sabe? Porque eram pessoas que eram assim, de boas, tranquilas, elas jogavam toda a responsabilidade, na verdade, de decisão para mim. Então, assim, eu é que tinha que decidir as coisas, então o que eu decidisse estava tudo bom. Então, percebe que se sou só eu que tenho que decidir, tá tudo tranquilo? Pro outro, tanto faz. Agora, nesse outro relacionamento, onde ele tinha as opiniões firmes dele, já batia de frente, nós dois. Então, aí, conclusão, eu tinha que ceder à vontade dele para não criar um certo conflito, entende? Então, tá dando para entender? Dá para continuar falando? Nós temos um baby aqui. Então eu fui percebendo que nesse relacionamento eu fui perdendo a minha identidade, porque ele até me cobrava assim, na época que a gente namorava, ele falava assim, comigo você é de um jeito, com os outros parece que você é mais feliz, você é mais isso, você é mais aquilo. E ficava duro para mim entender aquilo, mas na verdade era uma verdade. Nossa, ficou esquisito, né? Na verdade, na verdade isso era uma verdade, porque eu me sentia quando eu estava com as pessoas, e quando eu estava com ele eu não conseguia sentir que eu era eu, porque eu me expressar, eu falar o que eu pensava ou o que eu sentia, não batia de frente, não coincidia com o que ele pensava, e aí gerava um certo conflito, então eu não conseguia ser eu, na verdade, com ele. E isso foi matando a minha identidade, né? Eu fui assim, piorando internamente, né? Vivendo uma relação que horas tava tudo lindo, maravilhoso, horas caía, né? E essa questão de agradar para ser aceito foi uma dor assim, uma dor muito grande dentro do relacionamento, porque chega uma hora que você tá à beira de explodir, porque você quer ser você e você não pode ser você. Que tudo vira motivo de brigas e de discussões. Então, claro que todas essas minhas reflexões, toda essa mudança, essa superação que eu tive na minha vida, ela já começou um pouco dentro do relacionamento, né? Quando ele estava chegando já mais pro final, eu já comecei a ir identificando essas coisas dentro de mim. Eu já fui buscando por autoconhecimento já desde 2016, eu estava casada, de 2016 demorou ainda 3 anos para me separar, mas enfim, né? Nesse período de 3 anos ainda que eu estava casada, de 2016 foi que eu comecei a buscar essas questões internas de verdade para trabalhar o meu autoconhecimento.
Foi aí que eu comecei a estudar, fazer curso e fazer uma imersão profunda, né? E veio assim, pancada atrás de pancada para ir me desafiando, porque é como eu sempre falo, né? Depois que você abre a ferida para entender, você vai se deparando com muita coisa que vai te fazer sofrer, né? Mas era a respeito do meu próprio ser que eu estava tentando descobrir, né? Então, legal, ponto. Identifiquei que essa questão da aceitação, de querer agradar, já vinha desde a minha infância, né? E aí o outro ponto muito interessante é essa questão de você ser aceita. Que eu descobri o quê? Que eu não me aceitava do jeito que eu era. Então, se você não se aceita, quem é que te aceita? Ninguém te aceita, né? Então, essa questão da aceitação, ela já vem desde a infância também, né? Em muitas coisas, emocionalmente, assim, falando, que a gente reage hoje em dia, elas vêm já desde a infância da gente. Eu já falei aqui em outros vídeos, um pouco sobre a minha infância. Eu gravei já um vídeo aqui também falando de aceitação. Depois você vai lá, assiste ele, que eu falo mais detalhadamente, né? Mas essa questão da aceitação, ela é muito importante porque a partir do momento que você aceita você do jeito que você é, com os seus acertos e os seus erros, com as suas qualidades e com os seus defeitos, a vida se torna muito mais leve para você. E as relações que vão vindo, independente de quais sejam, mas relacionamentos é para você aprender a viver, né? E as pessoas, elas mostram para você aquilo que você precisa mudar internamente. Então esse relacionamento trazia o que para mim? Que eu precisava me aceitar do jeito que eu era. E é a minha opinião, é o meu ponto de vista, é assim que eu penso, né? Falo, se você não aceita, se você discorda, é problema seu. Eu posso até refletir por um tempo, né? E eu acho que isso é uma dica até legal, né? Diante de uma situação, reflita, sabe, se aquilo faz sentido, se não faz sentido, o que aquilo mexe dentro de você, o que aquilo altera dentro de você, para depois dar a sua resposta. Isso faz as coisas serem mais leves, porque você ter medo de falar, ter medo de se expressar, o outro, ele tem a opinião dele, ele tem a forma de pensar dele, você tem a sua forma de pensar, você tem a sua opinião. Por isso que é legal você, diante de uma decisão que precisa ser tomada, para, reflete, pensa, né? Depois fala, porque assim, você vai colocar a sua opinião, pode ser que o outro não goste, mas pode ser que depois do que ele fale você reflita, veja que ele tem razão, aí senta de novo, conversa, fala, eu fiquei refletindo, realmente você tem razão, ou você não tem razão, é assim que eu penso, enfim, né? O que você não pode, amada, é você se anular, né? Você deixar de ser você para estar sempre agradando, e enche o saco isso, você fica só se agradando, agradando, sabe? Essa questão de agradar, ela tem limite, e você não pode confundir as coisas, né? Uma coisa é você querer agradar alguém para ver alguém feliz, ótimo, isso é uma delícia, é maravilhoso você fazer isso como um presente para a pessoa. Agora, agradar ela, para que ela não te rejeite, para que ela te aceite, para que ela não fale alguma coisa que vai te fazer mal depois, você está se desagradando. Então, vai ter uma hora que isso vai explodir dentro de você. Você não vai conseguir conviver com isso por muito tempo, porque isso aí dói. Como eu falei, você deixa de ser você, você vai perdendo a sua essência de vida, sabe? Então, não compensa, sabe? Não é justo com você mesma fazer tanto pelo outro, sendo que aquilo está desagradando você. E eu penso da seguinte forma, tá? Quando dentro do seu relacionamento, a pessoa que está com você te pede alguma coisa e que na hora você não aceita aquilo como uma boa coisa, tenta ver se de acordo com a situação ali que você está vivendo, veja se, poxa, deixa eu pensar, você falou assim, não bateu legal, eu preciso pensar.
Vai dar uma volta, dá uma circulada, pensa, não deixa ficar fritando o seu cérebro não, falando um monte de coisa, né? Porque o manipulador, ele é assim, né? Eu não vou falar de manipulação aqui, mas se o manipulador, ele quer alguma coisa de você, que na hora que fala você, opa, não tá legal, né? Preciso pensar. Aí ele tem urgência na sua resposta, ele vai ficar te manipulando para que você aceite e você acaba aceitando e depois se arrepende, né? Então, amada, como eu sempre falo aqui também, né, tudo mais é sobre você do que ao outro. Então, te pediu alguma coisa, quer alguma coisa que bateu assim, não tá legal? Ai, dá uns minutinhos aí, deixa eu pensar, vai pro banheiro, sei lá, dá uma volta no quarteirão, faz alguma coisa e pensa, sabe? Não vai fazer alguma coisa que vai te... Porque se tá batendo legal, se não tá batendo legal, alguma coisa já tem aí, né? Então dá uma refletida, pensa nos prós, nos contras, não deixa isso te engolir, sabe? Cuidado também, porque você pode estar numa relação que é abusiva, que é tóxica, né? Que tem manipulação, então precisa tomar muito cuidado, né? Com essas coisas. Mas o que eu quero te passar é isso, sobre a questão de agradar, né? Até que ponto o que você vai fazer para o outro está agradando a você também, né? Precisa agradar os dois lados, não precisa ser só agradar ele, né? E até é bom você fazer essa pergunta para você. Poxa, isso que eu tô fazendo para ele, tá me agradando também? Tá bom para mim? Ah, tá legal, tô gostando também. Então, beleza, segue em frente. Ai, não tá legal para mim. Por que que não tá legal para mim? Por causa disso, disso e disso. Você acha as respostas, todas elas estão dentro de você, não estão fora de você. Basta você criar uma segunda pessoa de você mesma e vai conversando com você mesma. É só você se fazer as perguntas que as respostas vêm, né? Às vezes não é a resposta que você quer. E aí você precisa enfrentar, né? Então, poxa, se chega ao ponto de você ter medo de falar com o seu parceiro porque você não sabe a reação dele, poxa, essa relação não tá saudável. Eu tinha medo de falar com ele, imaginando a resposta que seria, como que ele me trataria. Veja se isso é vida. Isso não é vida, pelo amor de Deus. Então, vamos olhar para si mesma. Poxa, tá me agradando? Beleza, não tá me agradando? Opa, tem algo errado aí. Você tem opiniões, você tem sentimentos, você é um ser único, é independente. Por que que tem que ficar fazendo tudo para ficar agradando aos outros? Você se aceita? Tem que buscar isso primeiro, entendeu? Porque não adianta jogar a merda no ventilador também, assim, entendeu? Precisa entender por que que você se comporta dessa maneira. É esse que é o ponto. Né? Então vai voltando, como é que é nas empresas que você trabalhou, nos relacionamentos que você teve na sua infância, entendeu? Como é que era a educação dos seus pais? Por exemplo, né, se você tinha uma amiguinha ou seu irmão que queria um brinquedo seu, né? Aí fazia aquele escândalo, aquela coisa, aí vinha a mãe e brigava, pai, não sei o que lá, e professora da escola. Aí você ia e dava, aí a criança ficava toda alegre, te abraçava e te beijava. Pronto, descobriu esse ponto, tá aí porque que você fica só agradando os outros, entendeu? Porque provavelmente aconteceu alguma coisa que te deu uma paralisada ali na hora, né? Eu tô dando um exemplo assim bem básico, né? Mas isso daí influencia. Essa informação toda vai para o seu subconsciente ali e você fica alimentando, vira uma crença. Poxa, levei mó bronca da minha mãe, levei mó bronca do meu pai, fui castigada na escola por causa do material, por causa disso, então se faz birra aqui, se chora aqui, quer dizer o que eu tenho que dar? Ai, toma meu brinquedo para você não chorar, senão a minha mãe vai brigar, vai me colocar de castigo. E aí pronto. Aí vive uma vida inteira assim. Todo mundo que vai aparecendo fez uma birrinha, olhou de cara feia, você já... fica, aí o outro fica feliz e tá todo mundo feliz. Pronto, virou uma agradadora já desde a infância. E aí vai fazer o quê? Vai chegar na hora do seu relacionamento, vai virar uma pum, vai explodir. Uma bomba atômica. Entendeu? Aí isso vai começar a remoer dentro de você, vai fazendo você se sentir cada vez mal, porque a sua vida inteira você deixou de ser você para ficar agradando todo mundo. Vai chegar uma hora que a vida vai dar um chacoalhão em você, vai falar assim, ó, minha filha, acorda, vai te dar tapa na cara, vai falar, acorda,
Vai ficar agradando todo mundo aí até que horas? Vai deixar de ser você até que horas? Então, amada, acabei de te jogar um balde de água fria da realidade. Bora acordar, bora se desenvolver, bora evoluir e bora ter relacionamentos saudáveis, né? Agrade a você. O que você quer para você se agradar? Descobre da onde que vem essa questão de ficar agradando todo mundo, que com certeza tem coisinhas lá na sua infância e que você veio alimentando aí a sua vida inteira, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não se esqueça que juntas nós somos muito mais fortes e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande beijo.